Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia, mas hoje é dia de falar sobre Natal. Natal, tempo de alegria. Me perdoem, minha voz está bem ruim, eu estou gripado, mas mesmo assim quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Então, bora lá. O Natal é o maior nascimento de todos os tempos. Nada supera o Natal. Por isso é tempo de celebrar, de se alegrar. Por quê? Porque desde o primeiro anúncio do nascimento de Deus em carne, houve alegria. Alegria nos céus e alegria na terra. É o que diz o livro de Lucas, capítulo 2. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos vigiando seus rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que serão de grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, num coxe. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, boa vontade, favor de Deus para com a humanidade. Essa foi a anunciação para os pastores da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava lendo um artigo do Leland Ryken sobre uma pregação de um cara chamado Charles Spurgeon, que foi feita em 24 de dezembro de 1876 em Londres. E eu então tirei alguns trechos e complementei com as minhas palavras. O nascimento de Cristo deve ser tratado como o assunto da mais suprema alegria. A ordem foi dada do próprio céu para nos alegrarmos porque Cristo nasceu. É uma verdade tão cheia de alegria que fez com que o anjo que veio anunciá-la também se enchesse dela. Sim, os anjos estavam tão felizes com as boas novas do Evangelho que quando o discurso do anjo anunciador acabou, de repente, um grupo de anjos cantores apareceu e entoou louvores de exaltação a Deus e de tremendas bênçãos para com os homens. O Spurgeon, na sua imaginação, ele disse o seguinte, que lá no céu, uma multidão de hostes celestiais ouviu que um mensageiro escolhido havia sido enviado para proclamar o advento do rei recém-nascido. E cheios de alegria e adoração, reuniram suas forças em persegui-lo, pois não podiam deixá-lo ir à terra sozinho em tal tarefa. E chegaram a tempo de entoarem louvores sublimes ao Deus que enviou a graça através do seu Filho. O anúncio, queridos, é de que finalmente a espera pelo tão aguardado Messias havia chegado ao fim. E o plano eterno de Deus, ao se permitir ser tão intimamente aliado, ligado à humanidade, se tornando carne, estava acontecendo. Ao tornar-se também humano, ele desencadearia a libertação definitiva do homem das trevas e do pecado, que o levaria inexoravelmente à morte. Mas a encarnação profetiza a salvação. Quando Deus se rebaixa ao homem, isso significa que o homem passa a ser elevado a conhecer Deus. E que alegria há nisso! Podemos acessar a presença do Pai através do Filho bebê enviado por nós. O anjo então passou a dar a esses pastores ainda mais motivos de alegria, dizendo-lhes que, embora seu Salvador tenha nascido para ser o Senhor, ele nasceu tão humildemente que eles os encontrariam como um bebê enrolado em roupas, deitado em uma manjedoura. Há algum motivo para alegria também nisso? Sim, queridos, existe. Pois muitas vezes o medo de um Criador, de um Deus distante, sério, taciturno, mantém a nós, pecadores, longe de tão almejada reconciliação com Ele. Mas vejam como a divindade graciosamente se escondeu, se apresentou em um bebê. Quem teria receio da presença de um bebê? No entanto, a divindade, em todo o seu poder redentor,
estava ali. Existe um cântico maravilhoso que Bach escreveu, Johann Sebastian Bach, e é uma música conhecidíssima, alguns consideram a música mais bela de todos os tempos, e o nome dela é Jesus, Alegria dos Homens. Quando a gente ouve aquilo, a gente fica imaginando o que Bach sentiu, qual foi a inspiração do coração dele para dizer que sim, Senhor Jesus, o Senhor é a alegria de todos os homens. O Senhor vindo a esse mundo, o Senhor alegrou o nosso coração, trouxe esperança. A palavra de Deus se fez carne e se materializou num bebezinho. O poder infinito do Criador, Todo-Poderoso, repousava naquele pequeno coxe, como um pequeno altar dedicado ao Deus humilde, mas invencível. Ali estava a única esperança para toda a humanidade. O plano tinha que dar certo. E não é tudo. Os anjos exultaram de alegria por saber que o nascimento daquela criança iria trazer a Deus dos mais altos céus louvor, iria promover paz na terra aos perdidos e atribulados, e o bom favor de Deus para com a humanidade estava derramado. O ambicioso, perfeito e eficaz plano de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo estava em marcha, na figura daquele frágil bebê repousando numa manjedoura. Nada pode trazer mais glória ao Deus do céu do que pessoas que foram alcançadas por esse plano, resgatadas e salvas por ele. Corações de novas criaturas em gratidão sincera promovem sim um espontâneo louvor real e a mais pura adoração voluntária ao Deus merecedor de tudo isso. Sim, queridos, anjos e pastores entenderam o momento que viviam e se alegraram com o Natal. Hoje, entendemos de maneira ainda mais ampla e profunda, embora não completa, a grandiosidade daquele acontecimento singelo, mas tão poderoso. Por isso, devemos nós estar ainda mais felizes do que eles. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, convido-os para nos juntar a eles, deixando de lado tempo e espaço, para que o nosso louvor e gratidão se unem em coro com aqueles pequenos pastores e também com aqueles grandiosos anjos, por todo o bem que o nascimento do Cristo vivo, Deus Emanuel, Deus conosco, nos revelou. Que sejam cânticos de glórias, gratidão sinceras, proveniente do fundo de nossas almas em espírito e em verdade, nas alturas. Celebre sim, com toda alegria, a paz aqui na terra para o seu coração, para a sua família, por uma e somente uma razão descrita em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O poder e o governo estão sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que você tenha um feliz e abençoado Natal e um 2025 de saúde, paz e muitas realizações. Deixe o seu sininho ativado, voltaremos no ano que vem. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor amado, abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, que eles tenham um Natal abençoado, que eles, Senhor, não se iludam com presentes, com festas, com comidas que são gostosas de ter, mas que possamos nos lembrar que algo magnífico aconteceu quando o Senhor resolveu descer aqui à terra. Que o Senhor possa então, Senhor, alegrar o nosso coração e receber de nós a alegria por nós podermos participar disso. E se há alguém que está ouvindo essa palavra, que ainda não tem esse contato direto com o Deus Criador, Deus amoroso, Deus que desceu a nós, que deu a sua vida nascendo como um pequeno bebê humilde, mas depois vencendo a morte vitorioso, dá a ele este privilégio, esta alegria, esta celebração neste Natal, para que tudo, Senhor, e todos possamos nos juntar àqueles anjos e àqueles pastores e possamos sim, Senhor, erguer louvores ao Deus do céu, em paz e boa vontade para conosco que o Senhor derramou. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Essa é a pequena, breve palavra que o Senhor trouxe. Que Deus abençoe o seu Natal. Seja feliz, que você possa, no meio de tanta tribulação que estamos vivendo, curtir o momento com Deus. Tenha os seus momentos pessoais com Ele e que Ele abençoe o seu lar, sua casa, sua vida, seu final de ano, em nome de Jesus. Amém.